E ontem, a gente falou inclusive aqui, né? Ontem o presidente Michel Temer se reuniu com parlamentares durante mais de 13 horas. O objetivo, conquistar apoio para barrar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. E um dado importante. Depois da delação da JBS, viu, Vera, Andreasa e Madureira, a liberação de recursos para emendas parlamentares disparou. Dados do Sistema de Gastos Orçamentários do Governo Federal apontam que nos primeiros 5 meses do ano, o Palácio do Planalto transferiu para deputados e senadores 959 milhões de reais. Só no mês de junho, depois da delação, esse valor foi de 529 milhões. Começo com você, Vera. O Palácio do Planalto está prometendo que não pode cumprir? Está liberando emendas, vai provavelmente liberar tudo que tem de restos a pagar de anos anteriores e comprometer tudo que existe no orçamento para emendas este ano. Acontece, Patrick, que é um ano de bastante restrição orçamentária. Começa a vigorar a PEC do teto, que tem que levar em consideração a inflação medida no ano anterior. Para esse ano tudo bem, que a inflação ainda estava alta, mas o ano que vem a previsão é que a inflação não passe de 3%. E a gente vai ter um aumento só em despesas obrigatórias, INSS, aposentadorias, benefícios para, por exemplo, seguro-desemprego e outros, que já ultrapassa os 7%. Então aí você já tem um orçamento menor que o deste ano em pleno ano eleitoral. Um governo que não consegue nem cumprir o repasse de verba para a Polícia Federal emitir passaporte, e agora a gente hoje tem um problema da Polícia Federal Rodoviária que está fechando postos, com menos veículos. Então é um governo que está gastando para se manter, para manter o pescoço do presidente, empenhando tudo em emendas que poderiam ser seguradas sem prejuízo de nenhum programa importante, deixando de repassar dinheiro para programas importantes e com a iminência aí de não cumprir nem a sua meta fiscal e nem o teto, e nem fazer cumprir a lei. Agora é uma lei do teto de gastos. Então, até essa história de que o Temer estava pondo as contas em ordem, está indo para as cucuias diante da crise política. Está indo para as cucuias, Marcelo Madureira. Não, a Vera tem toda a razão. A situação das contas públicas é gravíssima. Hoje mesmo teve um artigo importante do Estadão sobre isso. O que o presidente está prometendo, eu não sei se ele vai poder entregar. Agora, se entregando ou não, mostra o descaso que ele tem com essa questão central, que são as ordens dos gastos públicos. A Vera acabou de dizer, hoje a Polícia Rodoviária Federal que não estava conseguindo operar. Você, semana passada, teve problemas dos passaportes. Isso aí vai acabar, né, com o próprio governo não ter o numerário para pagar o funcionalismo, que 95% da despesa é funcionalismo, né, pensões, aposentadorias e quejandos. É isso que vai acontecer. E o Temer, na única forma de política que sabe se fazer no Brasil, que é o toma lá da cá, né, a franciscana, né, uma mão lava a outra, essa coisa toda. Eu acho que isso só mostra, que só acirra o problema da gravidade da crise brasileira. E se a Vera falou, se isso for acontecer mesmo, o Temer está envolvido também em crime de responsabilidade. Se ele transgredir a lei, né, que estabelece o teto dos gastos públicos, ele incorre no mesmo crime que impediu a presidente Dilma Rousseff. Verdade, vai pedalar também. Tá lá. E aí, como é que fica, hein, Andreasa? O Andreas, isso lembra de alguma maneira um pouco o governo Dilma, né? No final do governo Dilma, antes do processo de impeachment, também tentando trazer os deputados, liberando verba, né? Você vê algo muito parecido nesse caso? É evidente que lembra, ninguém é vice-presidente da Dilma Rousseff impunemente, né? Ninguém embarca nessa canoa impunemente, mas como coadjuvante, como sócio menor. O que não dá para acreditar é que o Temer fosse líder da organização criminosa. Sócio menor, né, capitalista, estava ali atrás e tal, tudo isso eu acredito, mas coadjuvante, não me venha botar o PMDB e o Michel Temer, o vice decorativo, de protagonista dos esquemas desenvolvidos nos governos do PT. Nessa eu não caio. Hoje, houve, para complementar o que Vera e Madureira falaram,
um encontro verdadeiramente vergonhoso do presidente Temer com Rodrigo Maia, presidente da Câmara, aquele que deveria ser o expoente do Partido Liberal, né, brasileiro, que pode ser o presidente, e o senhor Paulinho da Força, que vinha batendo duramente no governo Temer. Qual foi o motivo do encontro? Paulinho da Força é líder, obviamente, da Força Sindical. Um patriota, né? Grande homem público. Foi lá pressionar o Michel Temer, porque está aberto o jogo do toma lá da cá, né? Da manutenção. Como eu digo, ninguém está puro. Temer não está puro. Foram lá negociar alternativas ao fim do imposto sindical. Avaliem a gravidade disso. A reforma trabalhista, que tramita rapidamente, acabará com o imposto sindical. E eles foram lá discutir uma alternativa. Parece que a ideia defendida pelo Paulinho da Força e encampada pelo Temer, isso é gasto. É que imediatamente após a votação da reforma trabalhista, o presidente solte uma medida provisória com vários elementos, entre os quais a criação de uma alternativa, que consiste num período de transição para o fim do imposto sindical e na criação de uma espécie de assistência que substituirá o imposto sindical. É nesse nível que está o toma lá da cá. E eu vou deixar bem claro aqui a minha opinião, né? Porque, ao contrário do que pensam os robozinhos aí das redes sociais e os haters, a gente não tem governo de estimação, não tem político de estimação. Eu estou batendo duramente no presidente Michel Temer. É inadmissível que ele crie uma alternativa ao imposto sindical. É inadmissível que o Brasil dê um avanço acabando com esse imposto sindical e logo depois o presidente, em busca de sobrevivência, chancele a criação de uma alternativa. Não é aceitável. Esse é o problema da crise política que a gente está vivendo e que hoje, espantosamente, o Jarbas Vasconcelos aqui no Jornal da Manhã falou que estamos vivendo um período de razoabilidade, que não é nada tão grave, que não é nada tão sério, porque as pouquíssimas conquistas desse governo, as poucas coisas que são elogiáveis nesse governo estão se perdendo nessa tentativa desesperada do presidente de salvar o seu mandato. Uma delas é isso que o Andreasa falou, era louvável a ideia de se acabar com o imposto sindical. Agora ele está cedendo ao lobby das centrais sindicais, vai criar essa transição, criar uma tal contribuição assistencial, as coisas vão ganhando nomes estapafúrdios para substituir os cartórios que existiam e manter a sinecura, né? Além disso, ele vai acabando com vai dando discurso, aí sim, o Andreas tem razão, para o PT, porque ele vai acabando com programas sociais, porque tem de cortar em algum lugar, o cobertor é curtíssimo. Então, não só cancelou o aumento do Bolsa Família, que tinha batido bumbo e vendido como uma grande conquista, porque a Dilma não dava há muitos anos, quanto agora, para se sobrepor a essa coisa de que o teto de gastos vai engolir quase todo o orçamento do ano que vem, estão pensando em acabar com o tal do abono salarial. Tudo bem, é uma excrescência, é uma coisa antiga, mas vai dar discurso ao PT num ano eleitoral que acabou com um benefício que é para quem ganha até 2 salários mínimos. Então, o governo vai se enredando, vai ficando cada vez mais impopular, se é que é possível, é capaz desse governo instituir a popularidade negativa daqui a pouco, e tudo isso para manutenção. E por que essa manutenção? E em nome de quê? Ele vai ter força para aprovar as reformas? Trabalhista pode ser, mas eles já estão prometendo uma série de medidas provisórias e inclusive essa história do imposto sindical para mitigar o que for aprovado. E a previdenciária, que é a mais necessária para que a imposição do teto faça sentido. Essa não passa nem com reza braba. Ninguém mais acredita nisso. Madu. Não, eu acho que só falta alguma coisa, né? Depois do fundo partidário vão criar o fundo sindical, né? Aí vai ter, além de fazer partido no Brasil, vai ter a indústria do sindicato, que aliás já tem, né? O Brasil parece ter mais de 11 mil sindicatos, né, disputando aí esse tributo aí, esse imposto sindical horroroso, obrigatório. Vão criar o fundo sindical em que nós, os trabalhadores, vamos ter a menor chance de intervir. Não, isso é inaceitável, entendeu? É inaceitável. Vamos deixar esse recado bem claro aí pro governo, que eles não me venham com essa, muito embora é aquela história, né? Paulinho da Força realmente manca do caráter, para dizer o mínimo.
Bom, acho que já falamos também de... Não, é importante isso que o Madu lembrou do fundo partidário, que é um outro puxadinho que está sendo criado, que a gente vem falando aqui, batendo muito nessa tecla, como um modo de sobrevivência dos políticos, e que pode consumir nada menos que 6 bilhões de reais. Então é um saco sem fundo de dinheiro, zero preocupação com ajuste fiscal, zero preocupação com reformas que sejam de longo prazo e que ajustem a economia. A gente está indo por um caminho bastante perigoso. Acho que de certa maneira a gente falou Patrick. também... Oi, vai lá, Andreasa. Eu tenho falado aqui sobre isso também praticamente todo dia, né? Os partidos estão todos trabalhando, porque afinal de contas até setembro tem que se decidir quais serão as regras para as eleições de 2018. E uma das coisas que eles vão enfiar a goela abaixo da população, todos os partidos estão trabalhando por isso, e é o grande sonho do PT, sempre foi, não conseguiu fazer avançar na época que foi governo, vai fazer avançar agora, fundo partidário já existe, é o financiamento público de campanha, tirar do tesouro recursos para pagar a campanha desses vagabundos que vocês estão aí batendo panela contra. Legal, vamos trocar de assunto, porque acho que a gente já falou da polícia rodoviária, da situação bem complicada nessa redução, enfim, e nos próximos dias, só como informação, deve ser divulgado esse cronograma com o fechamento dos postos da Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil, que é uma pena em relação a tudo isso que a gente vem dizendo aqui.